Graça e paz, meu amado. No livro de Lucas, no capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus, meu amado, ele começa a sua vida na terra em um contexto de pobreza, de humildade, de humilhação, rejeição e privação, sem nenhum privilégio ou conforto. O texto diz assim: e ela deu à luz o seu filho primogênito e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meu irmão, eu gostaria de relatar o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. A primeira oferta do mundo para Jesus foi a estrebaria e a manjedoura. Se você, meu amado, vive à procura de grandezas, de sucesso, de dinheiro, reflita um pouco e pense na manjedoura de Jesus. O nascimento de Jesus, ele foi o maior acontecimento da história. Durante 400 anos, o chamado de período interbíblico, houve um silêncio muito grande. Deus, ele não usou nenhum profeta para falar com seu povo. Ele estava preparando o terreno para a chegada do Filho de Deus. Jesus, ele veio no momento decisivo da história humana, meu amado. Todo o plano de Deus encontra seu cumprimento em Cristo, o que deve ser central na nossa pregação e nas nossas vidas. A verdade é que o homem nunca foi e nunca será capaz de entender Deus. Então Deus, através da própria e soberana vontade, decidiu se revelar a nós, através da pessoa de Cristo Jesus. O conhecimento que temos, meu irmão, de Deus foi porque Ele decidiu se revelar no nascimento, na morte e ressurreição de Cristo. Natal é uma festa de alegria singular. Se os anjos, que não necessitam de salvação, louvam a Deus, quanto mais os nossos corações devemos transbordar de gratidão pela maior dádiva que nos foi dada. O verdadeiro sentido do Natal é que Deus, sendo Criador e Senhor da história, decidiu revelar o seu grandioso amor, o plano da salvação a nós, tornando-se humano na pessoa do nascimento de Cristo Jesus, meu amado. Você já parou para pensar nisso? O verdadeiro sentido do Natal já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Natal não é simplesmente festa, presentes, comidas, bebidas, mas principalmente é vida, meu irmão, e vida eterna. Deus, ele deu o seu único filho para carregar a cruz por nós. Ele pagou o preço por completo, e quando o ser humano crer nisto, aceita a natureza, o sentido e o significado do Natal, e ele recebe o dom gratuito do amor de Deus. Nós podemos comemorar o Natal, sim. É uma festa histórica, bíblica e teológica que aponta para a necessidade de Jesus Cristo nascer em cada coração, trazendo vida, meu irmão, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo humildade e comunhão com o Pai e com os irmãos. Não podemos atribuir o sentido do Natal ao paganismo ou ao diabo, mas o nosso dever como cristão é presentear Jesus às outras pessoas, anunciando a elas o amor de Cristo. Meu amado, Jesus nasceu, Jesus é o nosso Salvador. É isso que temos que fazer, é isso que temos que pregar e falar para as pessoas. No livro de Gálatas, no capítulo 4, e versículo 4 diz assim: Mas vindo
à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Os judeus, nesse tempo, eles estavam sob o domínio do Império Romano e esperavam pelo Messias. Havia uma expectativa muito grande e também profética pela chegada dele. O nascimento de Jesus, meu irmão, ele mexeu com a história e mudou o mundo. O mais importante do nascimento de Jesus é que o Filho de Deus, ele veio a este mundo para trazer salvação a toda a humanidade. Em Mateus 1, versículo 21, diz assim: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse foi o grande objetivo de Jesus ter vindo a este mundo. E no Natal, nós devemos ressaltar esse objetivo e essa missão de Jesus. O Natal que nós cristãos comemoramos é mais do que uma festa religiosa, meu irmão. É mais do que um feriado anual. É mais do que grandes comemorações numa noite de ceia. Natal é a vinda do Salvador. Natal é Deus se fazendo homem para nos alcançar. Natal é Deus conosco, meu irmão. Quando Jesus ele nasceu e estava em uma manjedoura, apareceu uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus. Lucas 2, versículo 14 diz assim: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Eu gostaria de relatar 3 acontecimentos importantes. O primeiro é o seguinte: Deus, ele determinou onde deveria nascer Jesus. Deus, ele determinou onde deveria nascer Jesus. Deus, ele anunciou que Jesus nasceria em Belém de Judá. No livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha a profecia aí, meu amado. O fato de Jesus nascer em Belém, cidade insignificante, revela a preferência de Deus pelo contrário da fortuna e grandezas humanas. Miqueias, ele profetizou com exatidão, centenas de anos antes que acontecesse o lugar do nascimento de Cristo, o Rei eterno da linhagem de Davi. Belém é a cidade de Davi, onde as promessas começam a se cumprir definitivamente, meu amado. Deixa eu te contar uma coisa. No livro de Mateus, capítulo 1, nós vemos a genealogia de Jesus, da qual ele se encontra a linhagem do rei Davi. José e Maria moravam em Nazaré, na Galiléia, no norte de Israel, e Maria estava grávida, já quase para dar à luz ao menino. Aí eu te pergunto, como fazer para que se cumprisse a profecia e Jesus nascesse em Belém, hein? Visto que José e Maria não moravam em Belém? O versículo 1 diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. O imperador romano, ele determinou que todos os cristãos tinham que se alistar em uma cidade natal. O versículo 3 diz assim: E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Deus, meu amado, ele usou o imperador para que determinasse um alistamento, para que desta maneira José e Maria fossem até Belém. O versículo 4 diz assim: E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à cidade de Davi, chamada Belém. Para que a profecia se cumprisse, Deus, ele usou o imperador, meu amado. O versículo 6 diz assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. O alistamento, ele foi feito bem nos dias de Maria dar à luz, meu irmão. Deus, ele fez as coisas acontecerem, tudo dentro de um propósito, certo? Deus age no tempo e na história para cumprir os seus propósitos. O versículo 7 diz assim: E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Meu amado, Jesus,
Ele nasceu numa manjedoura, em um lugar simples, onde os judeus não esperavam que nascesse o Messias. Todos esperavam que o Messias nascesse em um palácio, em meio a riquezas, em meio a tesouros, mas nada disso aconteceu. Eu queria falar o segundo ponto, que diz o seguinte: a vinda de Cristo ela também foi profetizada. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Meu amado, estava profetizado que essa criança nasceria de uma virgem na cidade de Belém. Essa promessa ela cumpriu-se. Ele brotou como uma raiz numa terra seca. Foi-nos dado para a salvação e não aos anjos. Um filho se nos deu. Ele é a maior dádiva de Deus, meu amado. Ele é chamado Filho de Deus por causa do seu nascimento sobrenatural e provado como tal através da ressurreição. O governo está sobre os seus ombros. Enquanto ele viveu na terra, o seu reino não era deste mundo, meu irmão. Todavia, em breve, ele irá reinar, porque a autoridade lhe foi dada sobre toda a carne. Seu nome é maravilhoso. Ele é maravilhoso tanto na sua pessoa como nos seus ministérios, porque ele é rei, sacerdote, profeta, médico e pastor. Ele é singular no amor e no sofrimento, meu amado, na pobreza e na riqueza. Sabe o que ele é mais? Ele é conselheiro. Ele é um profeta dos ministérios. Todos podem se valer dos seus conselhos e ensinamentos. Ele é um Deus forte. Ele é chamado o grande Deus, o verdadeiro Deus. Por intermédio dele, tudo foi criado. A quem se deve e devemos a adoração. Ele é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ele é o Pai da eternidade, o mesmo no passado, o mesmo no futuro. Ele é o cabeça, meu amado, de uma nova família. Sabe o que ele é mais? Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da casa de Davi, o príncipe dos reis da terra, também chamado de príncipe da vida. O terceiro e último ponto que eu queria falar sobre o nascimento de Jesus é o seguinte: o nascimento de Jesus, ele moveu terra e céu. Um anjo, ele foi enviado aos pastores no campo. Lucas 2,9 diz assim: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. O anjo, ele foi enviado para anunciar as boas novas do nascimento do Salvador. E para confirmar, apareceu uma multidão dos exércitos de anjos cantando. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim: e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Meu amado, os magos do Oriente, eles foram guiados por uma estrela até o lugar onde o menino Jesus estava. Mateus 2, versículo 9 diz assim: E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrada que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Meu amado, Deus guiou os magos do Oriente até Jesus, através de uma estrela no céu. Os magos, eles se alegraram com a forma sobrenatural com que Deus os fez chegar até o menino. Chegando a ele, eles abriram seus tesouros e lhe ofertaram ouro, incenso e mirra. Por que ouro? Era um símbolo que representava a perfeição divina e a dignidade real. Por que o incenso? Incenso era um perfume que era usado nas cerimônias do tabernáculo e nos fala da fragrância da humanidade sem pecados de Jesus, que era percebida por todos em tudo o que fazia e por onde quer que andasse. E a mirra? A mirra, ela era uma erva amarga e nos fala dos sofrimentos e amarguras que Jesus iria sofrer. Ao apresentarem
ao se apresentar e presentearem um Filho de Deus vindo ao mundo, os sábios do Oriente, eles reconheciam com esses tipos ou figuras que Jesus era Deus e Rei, que sua humanidade era perfeita e que aquela criança, meu amado, estava destinada a sofrer. O Senhor Jesus é a dádiva mais preciosa de Deus para a humanidade. Eu queria concluir essa palavra te falando o seguinte: deixe Jesus nascer todos os dias em nossos corações e não somente em uma data específica, meu amado. Que a verdadeira história do Natal se faça presente em nossas vidas. Que tenhamos humildade para que Jesus possa nascer e crescer em nossos corações. Deixe o Espírito Santo de Deus mudar a sua história, meu amado. Não deixe que os símbolos mundanos, como Papai Noel, pinheiro, árvores e tantas outras coisas que foram criadas por homens ímpios com o propósito de enfraquecer a fé de muitos, façam parte do verdadeiro sentido do Natal. Que você tenha um Natal abençoado, juntamente com sua família, mas que o nascimento de Cristo seja o centro e a real comemoração de nossas vidas. Então, comemore-se o dia de Natal, mas que você entenda que o Natal é o nascimento do nosso Rei Jesus, do nosso Salvador, aquele que veio por nós, meu amado, aquele que sofreu, aquele que teve morte de cruz, aquele que foi humilhado para perdoar os nossos pecados e para que pudéssemos ter vida. Então, não deixe que os símbolos mundanos mudem essa história, que você tenha um Natal abençoado, mas que você também deixe o Espírito Santo de Deus mudar a sua história. Abra o seu coração, meu amado. Abra o seu coração e deixe Cristo entrar, deixe Cristo habitar na sua vida e você verá que Ele vai mudar a sua história. Amém?